Boa noite, meus queridos. Agora são 19 horas e 31 minutos. Nós estamos ao vivo e é uma sensação muito diferente estar pregando para as cadeiras vazias. Mas ao mesmo tempo a sensação que eu tenho de tanto ocupar esse espaço aqui e olhar para as cadeiras vazias, eu sinto uma nítida impressão que eu estou vendo o rosto de cada um de vocês. Dá para saber o lugar onde vocês se assentam. Então, o Espírito Santo de Deus nos proporciona isto. Eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra de Deus nesse instante. Salmo de número 62. Vamos ver o que é que Deus tem para consolar e confortar os nossos corações hoje à noite. Diz assim na minha tradução: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Serei mortos todos vós. Sereis como uma parede curvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentira, com boca bendizes, mas no seu interior maldizes. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Eu não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Derramai perante ele os vossos corações. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesado em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneceis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o vosso coração. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Nós estamos diante da palavra de Deus lida e queremos meditar sobre este salmo, que tem 2 coisas muito interessantes de Deus para nós como seus filhos, para nós como a sua igreja. Deus aqui está mostrando 2 parâmetros para que nós como igreja possamos seguir. 2 escolhas: vamos viver por visão ou viver por promessa. O importante da igreja de hoje não é só o que ela está fazendo hoje, mas o que ela vai fazer amanhã. É preciso ter uma visão do que vai fazer amanhã, ou onde ela vai chegar amanhã. Senão vamos caminhar todo o tempo sem sair do lugar. Se estamos numa caminhada, precisamos ter em mente aonde vamos chegar. É importante que ele saiba o que está se tornando. A igreja precisa entender seu chamado. Desculpe, deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu me perdi. É importante que Deus saiba o que ele está se tornando. A igreja precisa entender o seu chamado. O que estamos fazendo? Temos convicção de que Deus nos mandou fazer? Fomos chamados para fazer o que Ele mandou fazer, ou isso que estamos fazendo? Nesses dias difíceis que estamos atravessando, é muito comum a gente querer intervir, dar a nossa opinião, o nosso acho para as coisas que estão acontecendo.
Eu vejo muito isso no meio do povo de Deus. Alguém, se fosse eu, se eu pudesse. Será que nós somos chamados para isso? A Bíblia nos ensina para nós orar para os nossos governantes. Então estamos numa caminhada, mas qual será o destino da nossa caminhada? Então nós como igreja precisamos entender o nosso chamado. A igreja não pode viver só de cultos, reuniões. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de 4 paredes. Eu estou falando de nós, pessoas que Deus chamou para fazer a sua obra. Vamos responder para nós hoje à noite essa pergunta muito simples. Esses dias de quarentena, o que é que nós estamos fazendo? Dentro de casa, é claro, sem poder fazer nada. Mas será que não surgiu nessa quarentena um dia que Deus proporcionou uma oportunidade para falarmos de Jesus? Ou a chance que nós temos nas redes sociais é para criticar, para postar medo, influenciar medo nas pessoas? Qual é o papel da igreja? Qual é a função da igreja? Deus nos chamou para que nós fizéssemos a sua obra, e isto é obra de Deus. É muito importante que a igreja de hoje saiba onde ela vai chegar amanhã. Aonde as músicas que cantamos hoje vai nos levar, aonde a oferta que damos vai nos levar, aonde a adoração que damos a Ele vai nos levar. Então o texto está nos dizendo uma coisa, disse Deus 2 vezes a ouvir. Todas as coisas foram criadas através da palavra, então cada vez que Deus fala, Ele está criando algo novo. E eu não posso ouvir só para hoje, eu tenho que ouvir para amanhã, depois e sempre. O que eu tenho ouvido, o que é que está criando em mim? Quais são as coisas que eu tenho ouvido? E quem é que eu tenho ouvido e quem é que nós temos ouvido? Deus não só fala por falar, é por isso que nós também seremos julgados pelas nossas palavras. Então é necessário, é importantíssimo que nós como igreja entendamos o que é que estamos criando. Não, pastor, nessa quarentena não estou criando nada, fazendo nada. Com as nossas palavras, com as nossas ações, com o nosso dedinho no celular, postando, ouvindo coisas que só nos amedrontam. Né? O que é que nós estamos falando? Há poder nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Então, porque com elas, com as nossas palavras, nós construímos ou destruímos, porque há poder na mesma. É preciso entender que a vida não é só um momento. E Deus não está aqui só para nos julgar, mas Ele diz, vai e não peques mais. Deus não pensa só no dia de hoje, Deus está preocupado com o que vivemos hoje, para onde iremos e o que estamos fazendo hoje e vivendo hoje, os caminhos que estão trilhando hoje, para onde Ele vai nos levar. Deus não vai puxar a nossa orelha cada vez que nós erramos. Deus não vai fazer como nós com nossos filhos. Você errou, está de castigo. Você errou, não pode mais fazer isso. Você errou, não pode mais fazer aquilo. Não. Deus nos dá o livre-arbítrio. Somos nós que temos que escolher, observar se onde estamos andando, o caminho que estamos trilhando, aonde Ele vai nos levar. Agora, se você ouve Deus hoje, se você não ouve Deus hoje, você não vai ouvir, muito menos Deus amanhã. Tem pessoas que falam, pastor, eu não ouço Deus. Como é que Deus vai falar comigo? Como é que nós vamos ouvir Deus falar conosco? Essa é uma boa pergunta. Vamos ficar bem em silêncio, bem quietinho, que agora Deus vai falar. Às 21 horas, vamos reunir como família nas casas, e aí Deus vai falar. Querido, Deus fala conosco a todo tempo. É só nós termos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Deus tem um carinho, um cuidado excepcional para conosco. Somos nós que não percebemos isso. A nossa teimosia muitas vezes nos leva a afastar de Deus. Vamos analisar nós como filho, uma criança que está começando, iniciando a dar os primeiros passos. Nós ficamos cercando de um lado, cercando o outro, protegendo. Mas vai chegar um momento que não dá mais. Ela vai querer sair, ela vai sair. E nessa saída ela vai cair. Tudo isso faz parte de um processo. Assim Deus faz conosco. Mas Deus sempre está à nossa proteção. E Deus sempre está tentando de alguma maneira ou de outra falar conosco. É por isso que Josué disse para o povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Quando Deus fala, Ele só está dando sequência naquilo que Ele começou antes da fundação do mundo. Efésios 1:14, o objetivo de Deus falar é para dar continuidade àquilo que Ele já começou antes da fundação do mundo.
Deus não vai fazer uma mudança radical. Ele só vai trazer você ao plano original. Em algum lugar da nossa caminhada lá atrás, nós se perdemos e Ele só está trazendo nós de volta. Eu entendo perfeitamente que nesses dias difíceis que nós estamos vivendo como igreja, eu não estou falando em termos de mundo, a chuva cai para os bons e cai para os ruins. Nós também como igreja somos afetados, não somos isentos de passar por essas coisas. Eu não sei como é que o mundo analisa isso de maneira lá fora, castigo, não sei. Eu sei que para nós como igreja é preciso entender que em algum momento nós começamos com uma criança a achar que sabe tudo, achar que estamos indo bem, e até acostumada a fazer essa caminhada normal todos os dias, sair para fora do portão. Eu quero chamar a nossa atenção para isso. Quantas vezes na casa que tem criança se adapta um portãozinho, uma cancelazinha na porta, que é com medo de a criança ultrapassar os limites. Será que Deus não está fazendo isso conosco porque percebeu que nós como filhos não estávamos indo errado, indo para o caminho, mas estávamos indo muito depressa ou muito devagar, estava tentando buscar espaços que não são os espaços que Deus conseguiu para nós. Quem sabe Deus não pondou a cancelinha, aonde você vai chegar até a cancela e olhar para lá. Eu queria ir lá, mas Deus está dizendo, filho, não é para lá que você deve ir, não é lá que eu quero que você vá, eu não te chamei para ir para lá. Então, às vezes, meus queridos, vamos entender isso, em vez de murmuração, vamos entender que Deus está só trazendo de volta para nos colocar no caminho que Ele sempre quis que nós trilhássemos. Deus é aquele pai da parábola do filho pródigo. Todo pai sabe que um filho, quando está fora do propósito, ele tem que voltar. Por isso ele fica esperando. Hoje ele não veio, mas amanhã pode ser que ele vai voltar. Todos os dias, ele não se cansa disso, na expectativa, na certeza de que o filho vai voltar. É por isso que ele fica esperando todos os dias. O nosso amanhã depende do nosso hoje. E é por isso que nós não podemos ficar nos defendendo, só nos defendendo. É por isso que no verso 2 o texto diz, só Ele é a minha defesa. Ou seja, eu não preciso me defender de nada. Eu não preciso me preocupar com nada. Ele está no controle de toda e qualquer situação. Pessoas boas de argumento é ruim de arrependimento. Pessoas que sabem argumentar muito bem é ruim, tem dificuldade de se arrepender. Pessoas que vivem sempre argumentando são pessoas que estão sempre jogando a cura, o conserto, a oportunidade de mudança para o amanhã. E é por isso que Deus fala, e cada vez que Deus fala, nós temos que tomar atitude. Se não tomamos atitude, Deus para de falar, porque cada vez que Deus fala, Ele está construindo em nós alguma coisa. O nosso caráter é construído através de ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus nem sempre é aquela, filho, aí não, filho, desta maneira não. Mas Deus muitas vezes chega para nós, querendo falar conosco, não, quem sabe, nem sempre com voz audível, para que possamos ouvir, mas com situações não permitindo nós tomar e nem fazer aquelas coisas que nós achamos, e esse é o nosso grande problema. Esse nosso achismo vai nos levar para o inferno, porque eu acho que eu sei, eu acho que eu posso, eu acho que eu devo. Nós não temos que achar nada, nós temos que ter convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer. Se aonde eu estou foi onde Deus me colocou para estar, que eu não vou dar nenhum passo sem a misericórdia de Deus não for comigo. Então Deus às vezes permite algumas circunstâncias na nossa vida para que nós chegamos para onde Deus quer que Ele esteja, que nós estejamos. Quando você vive só na terra, Deus pode falar 1000 vezes que você não vai ouvir. A coisa mais triste é quando Deus fala e a gente não ouve. Sensação que temos que a igreja é um lugar de tortura, porque na igreja normalmente tem a visão de que se não pode fazer nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Queridos, entende isso? Nós somos as pessoas mais livres da face da terra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que se Cristo nos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Se Cristo te libertou, você é a pessoa mais livre dessa terra. Eu vou usar um termo muito engraçado aqui, porque eu estou falando para cadeiras vazias, então vocês, entre aspas, não estão me ouvindo. Você pode fazer tudo. Você quer fumar, fume. Você quer beber, beba. Você quer adulterar, adora. Você pode tudo. Agora se pergunta, é isso que Deus quer? Deus quer que você faça isso. Você precisa disto. Somos livres. E quando Cristo nos liberta, que nada do que é fazer nada para Ele é um peso, é um empecilho, nada é difícil, nada é ruim. A minha digníssima esposa tem uma palavra que ela diz que quando a gente serve a Deus, tem ou existe um sofrimento prazeroso. No início eu não entendi o significado disso, o que ela queria dizer com isso, prazer. Sofrimento prazeroso. Se é sofrimento, não pode existir prazer, mas é uma pura realidade. Por mais que seja difícil, temos prazer em fazer. Por mais que venham as lutas, temos prazer em lutar. Por mais que as coisas ficam acirradas, temos prazer, porque temos a certeza de que nós vamos vencer. Por que vamos vencer? Porque somos livres. Se Cristo nos libertou, nós verdadeiramente somos livres. Deus não te trouxe até aqui para te castigar. Você não caminhou com Deus durante todos esses anos para ser castigado. Pelo contrário, Deus quer reforçar os nossos fundamentos e trazer-nos para o plano original que Deus tinha traçado desde o início do mundo para nós. É isso que Deus quer. Todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta é um jeito carinhoso que Deus arrumou para trazer nós de volta àquele plano original. Como disse, filho, lembra do filho pródigo? Ele disse, eu vou voltar para ser um empregado, um jornaleiro. Mas quando ele chega de volta, ele não precisa argumentar nada. Ele só disse, pai, eu me arrependi e voltei. É o suficiente. Não precisa argumentar. A partir daí, o que Deus fez com ele? O pai fez com ele. Traz de volta. Traga-lhe o anel, dizendo, meu filho está ligado de volta à família. Traz sandálias novas. Trazem roupas novas. Vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho está de volta. Esse é o plano original de Deus para as nossas vidas. E querido, escute isso, aquele plano que Deus traçou para a minha vida, para a sua vida, nada, nem ninguém vai roubar. Então aproveite esse tempo, por mais difícil que ele seja, não sabendo por quanto tempo, é Deus nos trazendo de volta para aquele plano original para Ele. Hoje você tem mais tempo de orar, hoje você tem mais tempo de ficar para a família, hoje você tem mais tempo de ficar com sua esposa, de brincar com os seus filhos, hoje você tem mais tempo de ler a Bíblia, hoje você tem mais tempo de ver coisas na internet, coisas sadias. Esse é o plano original, que nós precisamos nos encher de Cristo cada vez mais. Deus acredita em você. E Ele quer que você viva uma vida, mas uma vida em abundância. Há uma grande diferença entre viver e existir. Você pode ter vivido, mas nunca ter existido. Olha o que diz a palavra de Deus em João 10:10. O ladrão veio para matar e roubar. Mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Temos vivido uma vida abundante. A vida que você e eu temos vivido, dá para considerar que é uma vida abundante? Ou uma vida vazia, sem graça? O que é que você tem para dizer com relação à sua vida? A vida que Ele tem para mim e para você é vida em abundância. Se você não tem vivido uma vida em abundância, saiba que não é esta a vida que Deus tem para você. Porque só alguém feliz pode contagiar o ambiente que está. Porque se eu estou num ambiente onde eu só murmuro, eu só faço aquilo que todo mundo faz, e Deus não pode me usar naquele lugar, eu não estou vivendo uma vida abundante. Mas e daí? Que se lasque as pessoas, que se lasque essa gente. Se Jesus perguntasse a Pedro, Pedro, você ama as minhas ovelhas? Certamente Pedro tinha dizido não.
Nós só vamos mudar o mundo em que estamos quando essas mudanças começarem a provocar algo excepcional, diferente aqui dentro de nós. Hoje há, para todas as coisas, grupos do WhatsApp. Tem pessoas que têm uma dezena ou mais de grupos de WhatsApp. Quem sabe nesse período você não tem tido contato com os seus companheiros de trabalho. Mas tem grupo. E no grupo, quando posta alguma coisa, quando você entra para postar alguma coisa, você tem feito diferença? Ou você tem entrado nessa neura que o mundo está enfrentando? E olha que isso nem começou ainda. Temos feito diferença? Então vamos analisar que tipo de vida nós estamos vivendo. Que tipo de caminho nós estamos trilhando? Como é que nós vamos mudar o mundo se nós estamos igual a esse mundo? Então precisamos entender isso. Se Jesus perguntasse para Pedro se ele amava as ovelhas, ele tinha dito que não. Por isso que Jesus perguntou a ele: você me ama? Sim, Senhor, então cuida delas para mim. A gente quer estar rodeado de quem a gente ama. E se der para escolher, melhor ainda, se eu amo aquele ou não. Bem me ama, bem me quer. É por isso que a Bíblia chama isso de corpo, que tem membros diferentes, mas que juntos formam um só corpo. E só Deus para fazer isso. Porque isso, é por isso que você me ama. É não porque eu sou bonzinho, ou porque eu sou um cara legal, mas é por causa de Deus. Então, queridos, só alguém feliz pode transformar uma geração. Se alguém que entende que os recursos desta vida pertencem só a Deus, que o chamado pertence ao Senhor, que a glória é o Senhor, que a unção é do Senhor. Oh, querido, essas coisas têm se transformado em verdadeiro escárnio nos nossos últimos dias. Pastores desafiando pastores. Pastores se promovendo em cima de escândalo de outros pastores. Que triste realidade nós estamos vivendo. Pessoas que chamam de adorador e que cobram fortunas para ser um adorador. Pastores que se intitulam grandes homens de Deus, que para pregar a palavra de Deus, cobram fortunas para isso. Somos chamados, e o nosso chamado pertence ao Senhor. O que vamos fazer do nosso chamado, com o nosso chamado, temos que prestar conta para Deus. Mas a misericórdia é do Senhor, que tudo é dele, e para ele que nós existimos, e por causa dele. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ah, nós não somos nada. Quem nós pensamos que somos? Quando escondido atrás de uma gravata, de um paletó, de um terno importado, calçado de sapato cromo alemão, temos a fala muito prática nos nossos lábios, temos facilidade de pregar, temos conhecimento farto da Bíblia, mas muitas vezes nós temos visto hoje homens e mulheres usando nossos púlpitos, pensando que a glória é dele, que a misericórdia é ele, e que ele faz julgamento e julga as pessoas conforme quer, e Deus não nos deixou nenhum texto na Bíblia que nos dá o direito de julgarmos a ninguém. Eu não é porque eu tenho lá no meu escritório um título de pastor, uma formação de bacharel, que eu sou mais e nem melhor do que ninguém. Somos irmãos em Cristo, fazemos parte do mesmo corpo. E eu costumo dizer que, quem sabe, eu sou a parte mais insignificativa do corpo, mas eu sou feliz porque eu sou corpo. E não importa que parte do corpo eu sou feliz porque Deus tem me usado. Mas eu nunca tenho dito isso. A misericórdia é do Senhor, as coisas têm sido para Ele. Então quem não entende isso, fica tentando negociar com Deus, pedindo para Deus aquilo que já é seu. Lembra do filho pródigo? O filho que ficou em casa.
Pequei contra o céu, pequei contra o tio que foi embora. E dá uma impressão que o pai colocou a mão na boca do filho e disse: não fala mais nada. Deixa eu olhar para você. Que bom que você voltou. Vamos fazer uma grande festa. Tem que dizer: filho, nada mudou entre a gente. Não é porque você foi e o seu irmão ficou. Não faz diferença. Que bom que você voltou. Que bom que você voltou para o plano original. Você é filho. Você não precisa viver por visão. Você é filho e filho tem promessa. É por isso que você precisa saber hoje aonde você vai chegar amanhã. No verso 10 diz: cuidado onde está o seu coração. Você pode estar plantando coisas hoje que não gostei de colher amanhã. E no verso 11 ele diz: uma coisa disse Deus, uma só, mas 2 vezes eu a ouvi. Tenha prazer em ouvir Deus. Não edite as palavras que você tem ouvido. Quando você vê um vídeo no Facebook, no YouTube, em algum lugar, esse vídeo que traz palavras que acrescentam, palavra que leva você para cima, palavra que aguça a sua fé, você ouve aquilo 2, 3 vezes, você tem prazer de compartilhar. Mas quando você ouve uma palavra que é de Deus também, filho, você precisa mudar. Filho, você precisa largar de ficar comendo comida de porcos e voltar para a casa do pai. Filho, você precisa voltar para o plano original. Normalmente essa palavra nós não gostamos de ouvir. Normalmente essa palavra nós descartamos do nosso vocabulário. E ele está dizendo: uma coisa desse Deus, mas 2 vezes ouvir. Por que ouvir tem que ser 2 vezes? Não é 2 literaturas, é hoje, amanhã, é todos os dias, sempre, porque aquilo que Deus fala, Ele não muda. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é, não é, será, ou pode ser. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É por isso que os antigos alcançaram, foram guiados por uma visão e tiveram chance de aproveitar a promessa. Mas tudo isso eles alcançaram pela fé. Deus não é como nós, que muda de opinião todo dia. Apesar de ter gente que tenta se convencer que a opinião, convencer que Deus muda de opinião. Hoje Deus falou isso, mas amanhã acho que Deus não vai falar de novo isso não. Hoje Deus falou isso, eu acho que hoje Deus está um pouco irritado com a temperatura. Deus hoje falou assim porque Ele está um pouco preocupado com o coronavírus. Não, querido, Deus não muda. Aquilo que Deus falou, isso será para sempre. Amanhã, Deus falou outra vez. Hoje, Deus falou isso. Não, com Deus não acontece isso. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Então, cuidado, se o que você ouviu mudou, não foi o Senhor que falou. Se nós vivemos mudando de opinião a cada tempo, hoje eu aceito, amanhã eu não aceito, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu acho que é, amanhã eu não acho que não é, não foi isso que Deus falou para você, porque aquilo que Deus falou para você não muda. É por isso que às vezes as coisas não dão certo nas nossas vidas. É porque Deus mandou fazer uma coisa e nós estamos fazendo outra coisa. Eu vou chamar você para o início da mensagem lá atrás. O que é que nós estamos fazendo nesses dias difíceis que estamos enfrentando? Responda para você: foi isso que Deus te chamou para fazer? O que você tem feito nesses dias de quarentena, é isso que o Senhor quer que você faça? Ou melhor, Deus tem aprovado o que você tem feito nesses dias? Deus nos dá uma visão celeste e nós estamos buscando uma promessa terrestre. Esquecemos que Jesus disse em Mateus capítulo 6, 33. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. O resto das coisas nos serão acrescentadas. Aqui está o nosso ponto crucial. Jesus não mandou a gente correr atrás de bênção. Pelo contrário, Ele diz: aonde colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Se Ele mandou você parar, pare. Então não vai mudar
Ele não vai mudar por causa da circunstância. Lembra de Moisés de frente para o Mar Vermelho? O que é que Deus disse para Moisés? Moisés, eu não quero saber o que é que tem dentro da sua frente, eu não quero saber o que está atrás de você, eu não quero saber o que está dos seus lados. Moisés, nós temos um propósito, uma caminhada. Marche, Moisés. Eu não mudo, eu não trouxe vocês para morrer aqui diante do Mar Vermelho. E durante toda a caminhada com Moisés e o povo de Deus, muitas murmurações, muitas pessoas morreram porque murmuraram. Nesses dias caóticos, meu querido, presta atenção. Não murmure, não reclama da situação, não fale mal do governo. Nós temos aqui um papel que eu faço questão de mostrar. Não esqueça da nossa oração, da nossa petição, do nosso clamor para a nossa nação. Todos os nossos cultos fazemos questão de, em um momento do culto, levantarmos um clamor em favor da nossa nação. Aliás, se voltarmos um pouco atrás, os nossos 12 primeiros dias do ano, nós oramos e as nossas orações foram focadas para isso. Será que algum de nós não estamos voltando nos 12 dias de oração e murmurando? Se eu soubesse, eu não tinha orado assim. Se eu soubesse que o novo de Deus seria isso, eu não tinha orado. Que novo mais esquisito. Não, querido, Deus não desampara os teus filhos. Deus é o nosso refúgio. O texto que nós lemos, o salmista rasga o peito para dizer, só Ele que é a nossa fortaleza, só Ele que é o nosso escudo. Deus não nos trouxe até aqui, chegar aqui e disse, olha, se vira que agora eu perdi o controle. Não. Então, a gente não pode confundir esperança com fé. A esperança espera, mas a fé é agora, é o firme fundamento. E é isso que nós temos que estar, é nisso que temos que estar enfirmados, na visão e não nas promessas. Ter uma visão do reino, agora, tem algumas que você e eu temos que vai demorar. Temos que ter uma visão muito clara do que é o céu. E isso é ter certeza de salvação. Eu posso estar vivendo o pior momento da minha vida, mas eu tenho certeza, eu consigo ter uma visão do céu. Você precisa entender, Estevão estava morrendo apedrejado. Imagina as dores que ele sentia. Por outro lado, o ódio que ele sentia, como ser humano, quando nós em seu lugar sentia, ele não sentia isso. Mas ódio, rancor daquelas pessoas por estar morrendo à míngua. No momento mais difícil, olha quais foram as palavras de Estevão. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Oh, querido, não é esse tempo de crise que vai desestruturar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa convicção. Deus não nos conduziu até aqui para deixar agora, olha, eu não sei o que fazer com vocês. Então, querido, nós temos que ter a certeza que tem um céu preparado, que Deus nos chamou para isso. Nessa caminhada, Ele disse, tem espinho dos lados, o caminho é apertado, às vezes tem que andar de ladinho, mas é esse caminho que nos conduz. E eu não tenho dúvida de dizer que muitas vezes a igreja, nesses últimos séculos, tem vivido um cristianismo de portas escancaradas. Está muito fácil servir a Deus. Está muito fácil de ser adorador. Se você não vem num culto aqui, você tem culto na televisão. Se você não tem na quinta, tem no sábado, tem no domingo, tem escola dominical, tem reuniões com as irmãs, tem um monte de culto. Está muito fácil servir a Deus. Quem sabe Deus está nos trazendo para o plano original. Valorize isso. Quem sabe vir ao culto para você não tem feito muita diferença. Se você vem a cada 15 dias, uma vez por mês, não tem mudado nada. Deus está trazendo você, valorize isso. Porque um dia, eu não sei quantos de vocês estão sentindo falta de estar aqui. Eu sei que você tem orado em casa, você tem buscado em casa, você tem lido a palavra, você tem feito devocional. Mas é diferente de estarmos nesse lugar, aonde o Senhor ordena a bênção para todos sempre. Então, que preste atenção nisso. Deus nos chamou para fazer o culto e não para assistir o culto. Nós só estamos aqui agora cultuando à distância, porque amanhã nós precisamos enfrentar o mundo lá fora.
Oh, queridos, eu falei isso muitas vezes nos meus últimos sermões aqui na igreja. Talvez o culto para você não fez nenhuma diferença. Você entrou por aquela porta, saiu, nada mudou. Mas na segunda-feira, amanhã, quando você volta para a sua realidade, tudo aquilo que você ouviu aqui, que você ouviu com os ouvidos, que Deus colocou no seu coração, é isso que você vai precisar amanhã. Você precisa contagiar as pessoas lá com aquilo que Deus ouviu. Alguma coisa ficou no seu coração. Talvez você entrou para esse culto, você não gostou da música, você não gostou do que foi apresentado, você não gostou do pregador, da palavra, mas no momento final, na última oração, quando você recebeu a bênção apostólica, quando há um dizer e todos digam amém, é nessa palavra que dá a sua bênção. E é essa palavra, e essa bênção que vai fazer a diferença para você no mundo lá fora. Deus não chama você para vir na igreja, mas para ser a igreja. Talvez nós precisamos entender isso. Fomos chamados, não é para vir para a igreja. E não é porque nós não estamos vindo para a igreja, nós deixamos de ser igreja. Nós somos a igreja do Senhor, aonde quer que estejamos. Eu tenho dito isto aqui incansavelmente. Nós não pertencemos a uma igreja, nós não fazemos parte de uma igreja, nós não somos membros de uma igreja, nós somos uma igreja. Isso quer que seja na fila do supermercado, na fila do banco, dirigindo o carro na rua, trabalhando, aonde quer que sejamos, nós somos igreja. Agora preste atenção. Não é essa igreja. Igreja como a adoração que o Senhor vem buscar. Igreja do Senhor é uma. Aquela placa é só formalmente o endereço. Nós gostamos disso, né? Eu não tinha prestado atenção, mas eu olho daqui para lá e vejo as cadeiras, tudo com o logo da igreja. Isso não tem significado nenhum para Deus. Igreja somos eu e você. Deus não está nem aí com essas cadeiras vazias. Mas Deus está preocupado com a sua igreja lá em casa. Com a sua igreja que também está preocupada com o que vai ser amanhã. Querido, Deus nos chamou, e eu tenho dito isso incansavelmente. Nós não somos um problema para Deus. Deus não está olhando para nós dizendo, olha, com essa situação difícil que está acontecendo, eu não sei como fazer, eu não sei o que vou fazer com vocês amanhã. Então é por isso que eu disse no início, as músicas que cantamos nos leva para onde? Hoje nós cantamos algo aqui e amanhã vivemos outra coisa lá fora. Isso não é ser igreja. Quem sabe Deus está nos chamando para o propósito original. Queridos, vamos aprender a ser igreja. Vamos aprender o que é ser igreja. Vamos aprender a viver como igreja. Vamos aprender a ser igreja lá onde nenhum irmão está vendo. Nós temos muita preocupação quando vamos fazer alguma coisa, se tem alguém que vai me ver, procurando olhar para os lados, que vai dar, o pastor não está, a minha esposa não está. Olhe para cima. Ele está vendo. E é essa igreja que Deus está preocupada, e é essa igreja que Deus está preparando, embora essas coisas que acontecem nós não gostamos, mas Paulo diz, tudo contribui para o bem daquele que ama e que serve ao Senhor. Enquanto você está em busca de um culpado com aquilo que acontece com você, Deus não pode tratar você. A gente quer ir para o céu para ter paz, mas a paz é o fruto da justiça praticada aqui na terra. Nós não precisamos ir para o céu para ter paz, é só praticar justiça aqui na terra. A religião prega um reino entre quatro paredes. Não. Às vezes você tem que ir para aquela igreja lá, tem uma oratória legal. Lá fala-se de cura, lá eu estou com um problema aqui, olha, eu já vim na igreja, fiz pacto de oração, eu vou lá, eu preciso ser curado. Isso é coisa do homem, querido. Isso não é visão do reino. Eu tenho dito para os meus fiéis aqui na igreja, eu não sou um pastor ciumento.
Da mesma maneira que você adentrou por aquela porta e disse, pastor, eu queria congregar aqui. Eu sempre digo, amém, querido, vamos caminhar junto. Pastor, estou indo embora, não gostei. Enfim, eu procuro sempre saber se o que está levando ela a sair da igreja é um problema, precisamos resolver. Mas se não é um problema, tem liberdade. As ovelhas que Deus vai colocar nas minhas mãos para pastorear, eu vou pastoreá-las até o fim. Vou chorar com elas, vou sorrir com elas. Isso é muito gostoso. Nesse momento de crise, eu peguei o celular algumas vezes para ligar para uma irmã, para um irmão e dizer, irmão, eu estou preocupado com vocês. Essa situação, diretamente eles foram muito afetados. Mas eu não liguei porque eu não sabia como dizer para eles mais nada, além de dizer que eu estou orando por você. Ontem de manhã eu ainda estava deitado, ela me ligou, essa pessoa me ligou e disse, pastor, Deus tem abrido portas. Deus tem nos abençoado nesse tempo de crise. Deus tem provido tudo aquilo que nós precisamos. Nada mudou entre nós apesar da crise. E uns dias antes da crise, ela disse, eu tive que cancelar alguns contratos que eu estava contando com eles, que era necessário com eles. Deus não vai nos abandonar no meio da caminhada, meu irmão. Deus tem um propósito para mim e para você como igreja. É por isso que ele disse, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então nós temos sim como viver paz nessa terra. Paz diante das circunstâncias. Paz diante das tribulações. Paz diante do vírus, coronavírus. Nós temos que viver em paz diante disso. Quando Paulo confrontava o rei Agripa em Atos 26, 16, diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Quando Deus chamou Abraão, ele diz, te darei a terra e a sua descendência. A terra é a promessa, descendência é a visão. As igrejas de hoje estão fundamentadas muito mais nas promessas do que na visão celestial. Nós muitas vezes queremos barganhar com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu prometo ser fiel ao Senhor. Deus, se o Senhor me ajudar nesse momento caótico, eu prometo que vou ser bonzinho. Deus não é comerciante. Deus não faz esse tipo de negócio. Aliás, com Deus não se negocia. Se você quer a bênção de Deus, faça. Busque primeiro o reino de Deus. Eu tenho dito isso, tem história quase um jargão. Nós temos a mania de dizer, se eu pudesse, eu fazia. Você nunca vai poder. Se eu tivesse, eu daria. Ao contrário, dai. Primeiro você dá, não inverta isso. Quando Jesus estava observando as pessoas colocar a oferta no templo, ele não estava observando quem dava mais. Ele estava observando quem não dava. Por isso que ele citou aquela mulher, a única coisa que ela tinha, ela doou. Nós sempre temos para dar. Sempre há o que fazer, sempre há como fazer alguma coisa. Promessa tem a ver com a terra, a visão tem a ver com o reino celeste. Quantos de nós somos capazes de repartir aquilo que nós temos? Pegar aquilo que eu tenho e eu vou repartir. Essa irmã que eu antecipei dizendo, ela disse, pastor, Deus foi tão tremendo. Ela disse, meu filho estuda numa escola, e no grupo da escola ligaram dizendo, olha, você precisa vir aqui que a escola vai distribuir a merenda escolar que não está sendo oferecida para os alunos, para os próprios alunos. Ela disse, pastor, há uma semana atrás ela me ligou dizendo, pastor, o meu trabalho é postado nos Face e alguém acha que eu tenho dinheiro, que eu ganho dinheiro com isso. E uma pessoa me procurou e disse, desesperada, pessoa enferma, uma família muito, muito necessitada. Eu disse, irmã,
que bom seria se a gente pudesse ajudar todo mundo. E mostrei para ela, para esse servo de consolo, o que a Bíblia ensina. Fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Quando ela me ligava no outro dia, ela disse, pastor, olha, eu consegui um monte de coisa, tive que buscar alguém mais para me ajudar a levar para casa. Eu pude abençoar aquela família. E eu, naquele momento, eu não tinha, mas no meu coração, eu não tinha 1 centavo quando eu recebi aquela ligação. E me conhecendo, se eu tivesse 10 reais, eu chegava para ela, eu tenho 10 reais do que eu tenho no bolso. Visão de reino. Qual a visão que nós temos tido? O que é que nós temos vivido como igreja nesses últimos dias? Promessas de bens materiais aqui na terra? Promessa tem a ver com a terra, visão tem a ver com o reino celeste. Quem vive só na promessa, logo se incomoda. Quem tem uma visão, nunca desiste. E é a visão que reativa as promessas. Se você não tiver uma visão celeste, esses dias vai ser os piores dias da sua vida. Mas se você tiver uma visão do reino, você vai entender que para o reino existe promessa. Que Deus não desampara os seus. Que Ele vai estar conosco todos os dias. Que nós não somos um problema para Deus. Que Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Hebreus 11, 8, 9 e 10. Abraão viveu na terra da promessa como peregrino, porque esperava uma cidade cujo arquiteto construtor é Deus. Isso é visão. E o que nós temos buscado? Promessa ou visão? O que tem consolidado a nossa fé? O que tem reativado a nossa fé nesses dias difíceis que estamos enfrentando? Qual a visão que você tem do reino? Se Jesus voltasse durante esse tempo difícil que estamos enfrentando, é normal que todos nós temos contas a pagar, temos compromisso a saldar. O que você vai levar para o céu? O que irá fazer parte do reino com você? Uma visão egoística de que é meu e eu preciso, eu tenho e eu... Pense nisso, querido. O que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Numa situação caótica, Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe. Nu para o pó voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pense nisso, meus queridos. Não inverta o papel. Nunca diga eu não posso. Diga eu não quero. Eu não quero dar, eu não quero ajudar, eu não quero fazer, não vou fazer. Mas não diz que você não pode. Alguém sempre vai estar precisando da nossa mão estendida. É tempo de a igreja não estender mais o dedo, mas estender a mão. O que é que nós estamos vivendo nesses dias caóticos que estamos enfrentando? Qual é as mensagens que nós temos postado? Criticando o governo, achando que o governo é incapaz, que ele está errado. Quantos de nós que não temos vindo para o culto esses dias, tem esquecido disto aqui? É tempo da igreja clamar pela nossa nação, agora mais do que nunca. Nós fazemos isso aqui nos cultos, mas nós tínhamos um relógio de oração. Nós agora, essa semana, adaptamos para orar com a família. E isso precisa fazer parte do nosso conteúdo de oração. A igreja não vai perecer, meus queridos. Fique tranquilo. Há promessas infalíveis para a sua igreja. E nós somos a tua igreja. Eu nunca pensei em 48 anos que eu sirvo ao Senhor, que um dia eu ia pregar na frente de uma câmara e para cadeiras vazias. Mas a presença de Deus está nesse lugar. Aquilo que eu falei, que Deus me inspirou para falar, não depende de vocês estar aí ou não. O que faz diferença naquilo que eu falo não é a presença das pessoas aqui,
e nem se você está ouvindo. Eu não estou preocupado quanto está dando joinha, quanto está assistindo. Eu não estou preocupado com isso. O que eu preciso aqui, conhecer a palavra, ter certeza daquilo que eu falo, e ter a unção de Deus e o Espírito Santo para ungir a minha voz e para falar aquilo que eu sei que de alguma maneira Deus tem falado no seu coração. Eu não sei quantos lares estão me ouvindo nesse instante. Eu sei que tem pessoas, família minha lá de longe. De vez em quando alguém lá de longe, opa, saudade. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração hoje à noite. Você é a igreja. A igreja do Senhor não vai perecer independente do que vai acontecer nesse mundo. Eu quero orar com você nesse instante. Se você pode, feche os olhos, cubra a sua cabeça e ore comigo em nome de Jesus. Pai Celestial, eu quero engrandecer o Teu nome. Essa foi e é para mim uma experiência nova. E se tem alguém que nesses últimos dias tem falado sobre o novo de Deus, fui eu. Eu disse para os meus irmãos queridos em Cristo que o que vai acontecer eu não sei. Mas eu sei que Deus está criando e Deus está fazendo algo novo. E pela primeira vez na minha vida eu estou pregando para as cadeiras vazias. Embora a certeza de que muitos meus irmãos estão me ouvindo. E muitos deles estão orando comigo agora. E pela fé, através do Teu Espírito Santo, nós estamos fazendo uma corrente da comunhão espiritual via online. Deus, eu não sei quantas pessoas me ouvem, me vê por essa live. Mas eu quero que o Senhor, de uma maneira muito especial e muito peculiar, entra nesse lar, nesta família. Eu acabei de pregar, Senhor, que dá sim, tem jeito sim, de termos paz aqui nesta terra. Em meio aos aflitos, em meio aos contritos de pessoas, de opiniões, de situações, podemos viver paz. Porque o que nos proporciona paz não é o bem-estar social, econômico, nem a saúde. O que nos proporciona paz é o Senhor da paz, é o príncipe da paz. É aquele que é o dono da tua igreja, aquele que é o noivo da tua igreja, a igreja que é a noiva do Cordeiro. Então, Senhor, que esse lar seja abençoado. Que ele seja cheio de paz, que esse lar seja curado, ou que a essência do Espírito Santo possa adentrar por esse lar, por esse canal, por esse meio de comunicação, onde quer que as pessoas me ouvem. E aquelas também que vão me ouvir, outras vezes, em outros dias. Abençoa, Senhor, a igreja, comunhão e adoração. A saudade é grande, Senhor, de estar com meus irmãos, de abraçá-los, de estar falando aqui e olhando no olho de cada um dos teus servos. Como isso ainda não é possível, eu quero abençoá-los. Deus, eu sei que o Senhor ouve o nosso clamor. Eu clamo agora pela nossa igreja. Eu clamo por cada irmão, para que o Senhor o ajude a lhes ter paz. Ajuda eles e dê sabedoria para resolver as situações financeiras. Aqueles que trabalham autônomos, que são empresários, que todos nós passamos por um processo de perdas, de prejuízos. Talvez alguns deles serão incontáveis, mas nada vai roubar a nossa visão de reino celestial. Antes que tudo se escureça, o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Então nada está perdido ainda, Senhor. Estamos aqui na terra. Enquanto estamos aqui como a igreja, somos a menina dos teus olhos. Abençoe cada lar, abençoe cada vida. Cuida, Senhor, dos nossos idosos, dos quais eu faço parte, das nossas crianças. Dê, Senhor, sabedoria para os nossos governantes, nas decisões que vão ser tomadas daqui para frente. Ajuda. A tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor possa ser o Deus absoluto da nossa nação. E abençoa. Eu sei que existe como nós, milhares e milhares de irmãos de igreja que estão orando pela nossa nação, pelos nossos governantes. Eu sei que o Senhor ouve a oração da tua igreja. Abençoa o teu povo, cuida do teu povo.
Dentro de mais uma meia hora estamos juntos, reunidos outra vez, de corpo ausente, mas presente com as nossas famílias. Senhor, que tempo especial! Quanto tempo nós não orávamos mais junto com as nossas famílias. Deus, oh, como é bom provar o novo do Senhor. O novo do Senhor nem sempre é aquilo que nos agrada. O novo do Senhor nem sempre é aquilo que nos conforta, mas o novo do Senhor é bom. E nos ensina e nos ajuda a agradecermos a Ti por isto. Sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo. Derrama sobre nós a graça e que nós possamos continuar firme com a nossa visão do reino e ainda assim desfrutando das ricas promessas que o Senhor tem para a Tua igreja. É a nossa oração, é a minha oração. Agradecido a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, Teu Filho, e as doces consolação do Espírito Santo, esteja agora no lar de cada um dos Teus filhos. Receba esta palavra, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.